Enquanto o mundo entra aí em nova ebulição, situação na Argentina complicadíssima também, né? Economia na Argentina em crise, dólar disparando, inflação disparando, nosso vizinho e grande parceiro comercial, também todo mundo aí querendo saber até que ponto isso vai ter reflexos aqui no Brasil e tal, vamos ver. Enfim, o horizonte internacional não está nada bom, vocês vão acompanhar o noticiário aqui ao longo da programação. Aqui dentro, ontem decisão no Supremo Tribunal Federal que tende a ser unânime na segunda turma, rejeitando mais um recurso da defesa de Lula, pedindo a libertação do ex-presidente, que já caminha para o segundo mês na cadeia. E a tendência agora, enfim, essa pedra era cantada, é que cada vez mais o assunto Lula preso e o clamor em torno disso vão perdendo temperatura, vão esfriando. E vida que segue, a política vai se acomodar com a ausência da figura que lidera as pesquisas ainda, que lidera o maior partido no Congresso Nacional, com a maior militância de rua, etc. e tal, e que está sendo colocado e mantido já fora completamente do baralho da disputa sucessória. E a cada dia que passa, a especulação agora é essa, saber o seguinte, não é só que ele está fora do jogo sucessório, em função da sua situação penal. O Lula talvez esteja perdendo cacife também no esfriamento do que ele representa como potencial transferidor de votos. Já tem gente dentro do PT, li hoje em algumas análises, dizendo, olha, o Lula tem que definir realisticamente o que vai fazer em termos do jogo sucessório, porque disputá-lo não vai. Está ficando claro pelas decisões sucessivas e nas várias instâncias de que o horizonte para ele do ponto de vista legal é dos piores. Tudo indica que ele vai sim cumprir a pena, ou pelo menos boa parte da pena de mais de 10 anos de prisão a que está condenado. Sendo essa a realidade concreta do político Luiz Inácio Lula da Silva, do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, sendo fato que ele não estará na disputa presidencial, até quando ele conseguirá, ou será conveniente ao PT manter a ideia de que ele é um candidato inamovível, e até que ponto o fato de manter essa utopia, essa ilusão como principal bandeira do partido enfraquece a própria possibilidade de Lula ser um bom transferidor de voto. Porque enquanto Lula esfria, né, o corpo de Lula esfria politicamente dentro da cadeia, o mundo político do lado de fora vai se acomodando, vai se virando. Ele é muito pragmático. Vocês não tenham dúvida de que 11 em cada 10 solidários a Lula na porta da cadeia em Curitiba ou em São Bernardo do Campo naquela manifestação e tudo mais, 11 em cada 10 políticos envolvidos naquela movimentação estão cuidando do próprio umbigo, estão tratando de enxergar a própria sobrevivência eleitoral. Se tivessem Lula ao seu lado, ou a chama de Lula mantida acesa dentro da cadeia, com grandes mobilizações e tal, estariam todos batendo bumbo. Mas como isso não está acontecendo, e nem nada indica que vai acontecer, o fato objetivo é que o próprio Lula começa a perder peso, aliás, já está perdendo, já perdeu peso, como personagem capaz de influenciar no destino da eleição. Uma coisa é o cacife que ele tem num dia, antes de ser preso, outra coisa é o cacife que ele tem uma semana depois de preso, outra coisa é 2 meses depois de preso, 3 meses depois de preso, 4 meses depois de preso. É natural que o fenômeno, o mito, o personagem, o líder e tal, vá perdendo consistência, capacidade de influir no processo eleitoral, à medida em que sua situação continua a mesma. E é uma situação extremamente adversa a ele e ao seu grupo político, ao núcleo duro do PT. O discurso Lula presidente é um discurso que está perdendo consistência e capacidade de mobilização, tanto quanto perdeu consistência e capacidade de mobilização todo o movimento em torno do ato de prisão do Lula. É uma coisa antes, foi uma coisa no dia que chegou ao seu apogeu, nos dias seguintes um bum-bum-bum, bate-bumbo, vai para lá, comissão de senadores, requiões, Lindesbergs, não sei o quê, na pó da cadeia, Suplicy querendo se acorrentar à cela e tal. Cadê? Sumiu. E a tendência é que esse esfriamento aumente. E aí corresponde um caso da figura do Lula, pelo menos neste momento histórico, nesta página histórica, que é a da eleição presidencial. Então, o dilema hoje é o seguinte: quanto mais persistirem
na utópica bandeira, no utópico discurso de Lula presidente, mais está se enfraquecendo a possibilidade do não presidente, não candidato, transferir votos e influenciar no jogo eleitoral do qual o PT possa ser personagem. Vamos ver como é que a coisa vai avançar. De qualquer maneira, essa é a política de todo dia, blá, 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 essa feijoada insuportável que a gente dá por obrigação, come por obrigação. A grande notícia que nos inspira a refletir sobre os fatos reais do dia a dia real do Brasil, resulta de uma operação de ontem da Polícia Federal em 30 prefeituras do estado de São Paulo. Notem que não estamos falando de um estado fora dos holofotes, de um estado dos rincões do Brasil, nas profundidades da floresta amazônica. Não são prefeituras lá longe dos radares da grande imprensa, da opinião pública. Não, prefeituras do estado de São Paulo. Nessas prefeituras, a Polícia Federal deflagrou ontem uma operação para prender, na verdade foram negados 30 prisão, queria entender o argumento e negou esse pedido de prisão, mas vamos lá, não prenderam ninguém, mas fizeram buscas e apreensões em 13 prefeituras, de 13 prefeitos e em prefeituras de 30 municípios paulistas, em cima de um esquema que já dura 20 anos de fraudes, de desvio, superfaturamento, do diabo, com merenda escolar, uniforme escolar e material escolar. Se tem um tipo de corrupto que soma, nós criamos na corrupção alguma coisa mais hedionda ainda, o corrupto que rouba dinheiro de merenda de crianças. Muitas crianças no Brasil têm na merenda escolar, não raro, sua única alimentação, ou quando não é a única alimentação, com proteína. Porque tem comida em casa, mas é uma comida banana, farinha, comida sem valor proteico, porque é o que dá para a família comprar. Então, na escola é que eles recebem uma carga de proteína mínima e tal. Para vocês terem ideia da canalice da coisa, baridade da coisa, da crueldade, da desumanidade desse esquema de corrupção no maior estado do país, envolvendo 30 prefeituras, numa única operação. O volume de dinheiro desviado pelas quadrilhas, com prefeitos, funcionários, vereadores, empresários, estimado pela Polícia Federal, só nesta operação é de 1,6 bilhão de reais. Roubando comida da merenda das crianças, uniforme das crianças, material escolar da criança. Estava dizendo aqui para o Barão fora do ar, Barão, quando você rouba o dinheiro e não dá o uniforme, a criança vai de tanga para a escola. Quando você tira o caderno da criança, o caderno escolar, o material escolar, a criança que é analfabeta continuará. Agora, quando você rouba a merenda, quando você tira a comida da boca da criança, crianças pobres, mata essa criança de uma maneira mais cedo ou mais tarde. Uma subnutrida, uma doente, uma incapaz de sobreviver. É um tipo de assassino que não merece apenas o nome de corrupto. Ele é um serial killer, é um exterminador em massa, é um tipo de terrorista que está infiltrado na sociedade brasileira através do Estado, fazendo esse tipo de coisa. Vejam, 20 anos seguidos de bandalheira só nesses... Imaginem o que não acontece nas outras prefeituras pelo país. Imaginem o que não é esse esquema envolvendo, repito, vereadores, prefeitos, funcionários públicos de prefeituras e empresários corruptos pelo país. A delegada que deu entrevista coletiva ontem, dando detalhes a respeito, inclusive das imagens assombrosas de 4,6 milhões reais, com mais 200 mil dólares. O Café com o Jornal estava mostrando agora há pouco as imagens, apreendidos na casa de um único vagabundo do esquema, num município modestíssimo de Mongaguá, aqui no litoral de São Paulo. Vejam, num pequeno município pegaram 4,6 milhões reais em dinheiro vivo e mais 200 mil dólares em dinheiro vivo, num municípiozinho chamado Mongaguá.
Em Mauá, outro município, pegaram 600 mil reais em dinheiro vivo na casa de outro vagabundo. O que eu estou dizendo para vocês é que muita gente acha que as ações da Polícia Federal, do Ministério Público, atropelam a regra, a lei, a Constituição, né? O rito, o direito de defesa, a presunção da inocência e tal. Desculpem, essas coisas não podem ser tratadas de forma a beneficiar com os ritos formais esse tipo de criminoso. É preciso que a justiça dê respostas de curto prazo e duras, contundentes, exemplares a esse esquema de corrupção tratado ontem pela Polícia Federal na revelação com essas imagens e com esses fatos. Não dá para fazer como fazem em 99% dos casos, que daqui a 20 anos os processos não terão sido concluídos, as condenações não terão sido proferidas, muitos crimes terão caído em prescrição, os políticos continuarão se reelegendo, ou elegendo seus filhos, ou suas mulheres, ou suas amantes, e as crianças numa situação como essa. A delegada Melissa Pastor disse na entrevista coletiva que lanche de merenda estavam sendo feitos com bolacha, com maisena, com leite diluído em água, para reduzir a quantidade de leite na bolacha da criança, no biscoitinho da criança. O refresco, misturando água, diluindo água com essência de fruta, no lugar do leite, porque é mais barato dar água com alguma sujeirinha para a criança do que o leite. Cortando carne da merenda, segundo um áudio que a delegada disse que tem em poder da polícia, um empresário sugerindo ao corrupto parceiro dele que cortasse a carne da merenda para colocar ovos no lugar da merenda para as crianças. Olha, ontem falei isso no Jornal da Band e vou repetir aqui. Tudo bem para o rito processual, tudo bem para o tempo da justiça, tudo bem para o direito de defesa amplo e restrito, tudo bem para a presunção de inocência, tudo bem para tudo. E tudo bem para a democracia também, e é o nosso bem maior. Portanto, o exemplo que eu vou dar agora, ele apenas caricatura uma situação que se dá num ambiente político diferente do nosso. Nós estamos numa democracia e não queremos abrir mão dela. A China, que não é uma democracia, trata coisas como essas da seguinte maneira. Procurem na internet, há poucos anos, um vagabundo lá do gênero dessas prefeituras alcançadas ontem pela Polícia Federal, andava fazendo adulterações no leite distribuído às crianças nas escolas da China. Era uma autoridade qualquer, ministro, subministro, chefe do Programa Nacional de Merenda, sei lá, um burocratão desses aí. Eles retiravam conteúdo alimentar do leite para poder ganhar grana por fora dos produtores e tal, porque ficava um leite mais vagabundo, de menor valor, e eles vendiam pelo valor de um leite normal. 6 crianças mortas. 6 crianças morreram por subnutrição, porque se alimentavam apenas daquela merendinha, como as nossas, com uma diferença de lá para cá. Lá as crianças morreram, aqui provavelmente muitas morrem pelo mesmo motivo, porque tem na alimentação escolar a sua única alimentação. Só que lá pegaram o cara em 3 anos, 2 anos. Levou 2 anos o processo. E o cara foi executado. Então é o seguinte, quando a gente fala de todos os 2 anos o processo... Não, 2 pessoas mortas e mais 3 condenados à prisão perpétua. Prisão perpétua. Os 5 envolvidos, 2 foram executados, pena de morte. Tchau, meu bem. E 3 estão em prisão perpétua. Com as seguintes características: o patrimônio da família é todo confiscado. Os caras se arrebentam, a família se arrebenta. E aqui, eu não quero abrir mão da democracia, nem da liberdade, nem da presunção de inocência para virar o que é a China nesses terrenos. Ok, não quero. Mas dá licença, pega um DNAzinho chinês e injeta na veia desses processos aqui no Brasil, porque está duro de engolir. Está duro de engolir. Ao longo do dia vocês terão mais detalhes dessa escandalosa descoberta da Polícia Federal.